exemplo. Então é um bate-papo assim bem tranquilo. Vai trocando assuntos, vai trocando. Uma coisa bem rápida. Show, fechado. Beleza? Maneiro, tamo junto. Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Difusor. Sou o Glaucio Rocha e mais uma vez eu estou com um convidado muito legal, palestrante que veio aqui na nossa empresa. A gente está falando aqui na loja Difusor, na nossa sala de treinamento. A Difusor fica aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 10 de maio de 2025. Os vídeos a gente sabe que eles são atemporais, mas a gente está querendo marcar essa data porque é uma data muito legal, do qual a gente conseguiu essa presença super ilustre. Para a gente é uma honra, uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo, professor Luciano Castro. Obrigado, cara. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Luciano Castro aqui na área. Primeiramente, Glaucio, queria agradecer o convite. Esse é um tipo de trabalho que eu amo fazer. A gente teve treinamento aqui. Cara, isso para mim me dá uma força muito grande de viver. Trocar essa ideia com a galera, eu acho isso muito importante. Então, obrigado pelo convite, cara. Eu vi a sua animação, eu vi a forma como os olhinhos de todos brilharam. E isso só acontece quando se tem amor pelo que faz. Isso a gente percebe, é nítido. Eu fiquei muito feliz de ter visto, ter presenciado isso. Então, a gente agradece demais você por ter acreditado no nosso projeto, nesse trabalho que a gente faz há 5 anos, que é num período de frio, vamos dizer assim. Aqui no Rio de Janeiro, quando não tem sol é frio. Então, aqui a gente gosta de 35, 40 graus, né? Quando tá assim 28, 27, a gente considera frio. E aí a galera fica com menos trabalho. A gente entende que é um bom período para atualizar o pessoal, né? Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. E aí, o objetivo é a gente ter esse bate-papo. Pessoal que não conhece o professor Luciano Castro, fala um pouquinho dele aí pra gente, mestre. Vou resumir um pouquinho aqui, galera. Então, eu iniciei dentro da refrigeração com 14 anos de idade, né? Hoje já vou fazer 45 anos, até brinco aí, 30 anos vão botar de profissão. E eu comecei ajudante de um cara que trabalhava lá perto de casa, aquela coisa meio pequena, uma empresa pequena, mas toda justa, certinho, documentação. E depois disso eu acabei saindo um pouco, fui trabalhar num outro lugar por causa de lance de carteira assinada. Antigamente era muito difícil você arrumar para trabalhar em manutenção de carteira assinada. Mas depois, só que nesse meio tempo, eu trabalhando de carteira assinada, um outro amigo que me colocou como ajudante com 14 anos, ele fazia muito serviço, então ele precisava de um ajudante também aos finais de semana. Então o que eu fazia? Eu ia com ele. Então eu estava sempre envolvido. Aí depois de um tempo eu voltei para a refrigeração, mas eu voltei com força total. Aí é onde eu fui fazer o curso técnico. Aí eu fui entrando, entendendo como que é o mercado, como é que funciona, o que eu precisava fazer, o que eu tinha que estudar para ir se profissionalizando. E com esse tempo eu fui fazendo, fiz o curso técnico, passou mais um tempo. Trabalhei em algumas empresas, fui supervisor e atualmente, né, alguns anos aí, eu trabalho hoje na Midea Carre, né, que é um setor, hoje eu estou no setor de automação, mas eu trabalhei no setor de VRF lá no início, quando eu entrei. E nesse período que eu estou na Carre, eu me formei em engenheiro de automação, né, estou finalizando engenharia elétrica e pretendo, ano que vem, vamos ver, fazer engenharia mecânica, mas por amor, porque foi uma faculdade que eu iniciei alguns anos atrás e não consegui completar. Foi até na Gama Filho, que hoje fechou, Poxa, não existe mais. Verdade. Era muito trabalho quando eu trabalhava como mecânico, então não dava, eu estava muito cansado, chegava exaurido na faculdade, não conseguia compreender, aquilo me deixou muito triste. Aí passou um tempo, eu voltei e fiz automação, e eu pretendo fazer mecânica por amor, porque eu acho que a gente merece trabalhar na área, a gente tem que fazer. E então, puxado, né, mestre? Muito puxado. É muito puxado. Para quem acha que é moleza em engenharia, gente, é conta que não acaba mais, né? Tem cálculo 1, 2, 3, entra lá, mas é gratificante quando você entende e você consegue colocar o que você aprende na faculdade no campo. É bom demais, é bom demais. É maravilhoso. E esse caminho inverso da prática e depois você ir para a teoria, é muito legal que você tá, caramba, eu já fiz isso aí tudinho, agora eu estou entendendo por que eu faço dessa forma, né? Sim, sim. Hoje, conversando com o pessoal, né, eu tenho a mania de falar assim, que a gente que trabalha em campo, a gente é peão, né? O peão, não pejorativo o peão, porque é um trabalho braçal, é bruto. Eu sou muito feliz por ter sido, né, peão. Aí eu falo, eu saí do peão, mas o peão não sai de mim.
Graças a Deus. Por que isso? Porque é gostoso eu olhar para trás e ver a minha trajetória. Então eu já fiquei dentro de forro fazendo solda, eu já fiquei debaixo de sol fazendo vácuo, fazendo solda de compressor, limpeza no sistema. E isso eu sou muito feliz porque eu consigo hoje ver, você está falando, dessa coisa da teoria e a coisa da prática realmente acontecendo. E conseguir unir isso é muito legal. Então, eu falo que se eu não tivesse passado por essa área, né, ter sido essa galera da massa ali, eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou hoje. Legal. Bem, aí vem uma questão que a gente aqui como loja, como profissional, e a gente escuta muito nos próprios treinamentos. Ah, que vale a prática. Tem que ter prática, né? Você precisa se você não tiver, não adianta ir lá fazer um Senai, não adianta fazer uma faculdade, se você não tiver prática, não adianta nada. Você enxerga também como é que você vê o profissional na sua frente, às vezes refletindo, externando para você essa mágoa, talvez, né? Ah, não, só serve para trabalhar na área se você tiver prática. No estudo não adianta. Eu quero praticar, eu quero que alguém me dê uma oportunidade. A gente eu digo por mim, como eu fiz também engenharia, eu enxergo a importância da teoria colocada em prática. E valorizo muito a prática, porque eu sou um teórico. Então, quando eu vou fazer a prática, eu tenho dificuldade, eu não tenho toda uma prática. Então, eu valorizo por isso, realmente. Mas eu entendo também a importância de você compreender a teoria para uma prática aperfeiçoada. E a gente enxerga, às vezes, o mercado um pouco volátil, muito rápido, querem as coisas muito rápidas. Como que você vê isso no dia a dia, na sala de aula, nas visitas, nas consultorias que você faz? Então, hoje em dia, o ser humano ele é imediatista, né? Essa coisa da velocidade. E isso é proveniente da tecnologia que a gente tem. E às vezes a nossa mentalidade não consegue acompanhar a tecnologia. Pô, é muito mais rápido no celular. Ah, Luciana, a velocidade do pensamento é muito maior. Mas organizado. O celular, você tem toda uma informação, ela é organizada, mas é muito rápido, porque se o celular pensasse, a gente poderia falar que ele pensa mais rápido que a gente. Por quê? Você abre uma tela, abre outra, abre outra. Você não. O ser humano ele tem sentimento. Então ele abre uma tela, ele tem que pensar, raciocinar sobre a tela que ele está abrindo para ir para uma outra tela. Né? Então realmente a galera está nisso. Mas isso é o seguinte, e a galera, por esse aspecto, acaba fazendo o quê? Acha que entrar dentro da sala de aula, chegar lá, ouvir o que o professor vai dizer, olhar a matéria, eu já sei. Não, ele tem que estudar. Né? É importante sim a teoria. Né? Eu sempre bati nessa tecla. Por quê? Quando eu voltei para a refrigeração, trabalhei com os 14 anos, quando eu voltei a trabalhar com refrigeração, eu procurei o Senai. E fiz o curso. Eu vou até contar aqui, poderia ser um segredo talvez, mas não é não, mas é muito engraçado. O único curso que eu fiz, eu tenho um certificado de profissionalizante, é no Senai de refrigeração domiciliar. Que legal. E quando eu virei instrutor, eu fui dar aula de instalação de split. E eu nunca tive um curso de split. Mas por quê? Eu já trabalhava na área. Mas o Senai, né, quando eu fiz esse curso com o professor Abraão, depois eu vou até mandar esse link lá para ele. E ele que me descobriu como instrutor. Porque eu ajudava os alunos do lado. Entendeu? Então ali eu percebi a importância da teoria. Porque no Senai você não chega praticando, você vai para a sala de aula, você entra, você vai sentar, ele vai explicar o que é calor, definição de calor, o que é matéria. Por que tem que saber o que é matéria? Porque a matéria é que ajuda a transferir o calor, é o que está acontecendo agora aqui no ar-condicionado. Então essa teoria, ela com certeza é uma base. Ela é a base para... É como se fosse um projeto. Você faz projetos, excelentes projetos, então você primeiro faz o quê? Pensa, coloca no papel, você traça tudo aquilo, né, no papel, seja lá um fluxograma do VRF. A gente não está falando nem do fluxograma da fábrica ali, do VRF da fábrica. Primeiro você faz no papel. Depois a gente joga no fluxograma para depois ir para a obra. Uhum. Ou seja, teoria. Sim. Agora, teria como você, como projetista, ir para a obra e falar, aqui você vai passar 1 em oitavo, aí você joga o refinete número 4, anda 50 centímetros, vira com 7 oitavos. Teria como você ir para a obra sem isso? De forma Ou seja, alguma. isso é a prática. Então a gente percebe a importância da teoria. E o que eu acho legal, que um trabalho como esse, que a Difusor faz, né? Porque nessa época do ano, que a gente chama de inverno, a galera está mais desacelerada,
né? A demanda diminuiu. Então é a hora que a gente pode fazer o quê? Estudar. Então a Difusor, ela faz esse trabalho e isso ajuda a galera a ter essa vontade de estudar. Porque, infelizmente, a galera que é muito prática, ela não aprendeu a estudar. A gente entrega um manual, ele vai ler, mas ele não compreende, porque ele não consegue dar sentido às palavras. Uhum. Aí entra o instrutor. É o que eu falo. O instrutor, o professor, ele sabe tudo do que está acontecendo do ar-condicionado? Não. Né? Mas ele é obrigado. Eu falo que o instrutor ele é obrigado a organizar as informações e passar para o aluno da melhor forma possível. E ter 10 maneiras de explicar a mesma coisa para o aluno, 10 maneiras diferentes. Verdade. Porque tem muito instrutor que faz assim, o aluno não aprendeu porque não quis. Eu não concordo. Eu tenho que entender porque ele não aprendeu. Vem cá, qual é a sua dificuldade? Pô, isso aqui, você está falando negócio de física, de calor sensível, calor latente, isso está me confundindo. Relaxa. Fica calmo. Porque capacidade, igual todo ser humano tem. Sim. E a gente tem essa responsabilidade. Aí eu falo até de responsabilidade social. Porque você não sabe a base daquele rapaz. Você não sabe de onde ele veio. E a gente tem muito isso aqui no Brasil, mas assim, particularmente no Rio de Janeiro, a gente percebe as carências. Sim. Né? São carências sociais, carências afetivas, carências financeiras, carências logísticas, carências de segurança, uma série de coisas. E é fato que a gente precisa abraçar um pouco mais, e quem ensina tem essa sensibilidade. Né? Lógico, a velocidade de um trabalho, de uma obra, requer que a gente seja um pouco mais prático. Né? Cara, não estou nem aí se você não consegue chegar no horário. Eu tive essa minha fase na minha vida como um empreendedor. Você acaba sendo um pouco mais duro, criando uma casca, né, para você resistir um pouco. Mas a gente percebe que a gente tem que ser flexível o suficiente para compreender o outro lado. E quando isso acontece, você gera uma relação não só de humanidade, mas essa cumplicidade, quando ela é dos dois lados, isso naturalmente nasce uma amizade. Coisa que, lógico, eu não sou perfeito, mas hoje eu tenho muitas amizades no setor porque a gente aprende com nossos erros. Eu errei muito, muito. Hoje eu enxergo bastante esses erros, tento naturalmente aprender com eles. E eu, escutando você falar, falei, cara, eu acho que realmente é um caminho, né? Sim, e isso que a gente faz hoje, por exemplo, como semana retrasada, teve do Léo, né, que eu assisti um pouquinho, assisti o bate-papo, esse bate-papo que você está fazendo, que fez com ele, e eu assisti um pouco da aula ali, né, que botava alguns cortes e tudo mais, e é importante, porque você percebe que quando você traz isso, você chega para aquele cara que tem essa carência, de tudo que você acabou de falar, tanto social quanto profissional, e fala assim, cara, tem alguém aqui que quer te abraçar. É diferente, quando a gente fala assim, você está sendo mais ríspido, talvez, você disse que funcionário, você entender um pouco mais, não é ser bobo, é entender a necessidade dele. Poxa, eu cheguei 10 minutos atrasado porque lá na minha casa tem um ônibus, ou que passa 1 hora ou 1 hora depois. Se eu para passar 1 hora, eu vou chegar aqui 1 hora antes e vai estar fechado, não tem como entrar. Eu posso chegar um pouco depois e sair um pouquinho mais tarde? E você, não, então calma aí, deixa eu ver isso aqui. É compreender o que está acontecendo, porque é uma necessidade que a gente não consegue alcançar que ele tem, que é da infraestrutura da parte pública, mas que você pode flexibilizar. Então eu acho isso sim importante. Então essa coisa que a gente faz, esse bate-papo técnico que eu falo que não é aula, eu não dou aula, eu troco ideia com a galera. Por quê? Porque eu tento fazer de uma forma para eles entenderem que a informação às vezes está dentro dele. Né? Hoje eu falei de pressão atmosférica, porque eu fui explicar sobre o vácuo. Né? O que é o vácuo? É você tirar a pressão de um recipiente, você tira tanta pressão daquele recipiente, abaixa tanta pressão, que o mínimo de calor que tem do lado de fora faz a umidade evaporar, né? Que a gente não pode ter no sistema. Eu fiz um desenho no quadro, eu botei o nível do mar, a água ferve a 100 graus, e lá em Petrópolis, com a pressão menor, ela vai ferver com a temperatura menor. Aí eu mostrei o que seria essa pressão atmosférica, a massa de ar que cai. No quadro eu mostrei, e as pessoas, caraca, que legal! Agora, se eu falo assim, a temperatura de ebulição, quanto maior for a altura, vai ser menor, e não um desenho. Ali, ele vai talvez gravar, mas não vai compreender. Ou seja, a responsabilidade do instrutor é essa. Eu tenho que explicar de forma diferente para ele falar assim, cara, esse cara ele se preocupa comigo. Ele não vai ter essa linha de raciocínio, mas ele vai sentir, porque é algo natural.
Por isso que quando você falou, Luciano, você, pô, na hora, eu adoro esse tipo de coisa aqui, eu adoro treinamento, bater papo, dar treinamento, cara, isso me faz feliz. Isso é uma terapia para mim. Esse é um projeto que ele nasceu ao contrário. Ele nasceu de uma demanda que a empresa tinha negativa nesse período, né? Naturalmente os negócios são menores, a busca por produtos, ferramentas, materiais são menores, porque a gente tem que fazer alguma coisa para agitar a loja, vamos trazer pessoas para cá, vamos trazer os fabricantes para cá. Eu penso, pô, fabricante, o que eu quero ver o fabricante desse cara? Não, eu quero ver uma informação útil com esse material. Veio a sacada. E aí a gente uniu, lógico, uma necessidade da empresa, que é trazer movimento, trazer fluxo para dentro da loja, com a necessidade de nivelar o mercado para um patamar que eu melhorando o meu público, eu melhoro para mim, eu melhoro para o cliente, eu melhoro para o fabricante. Então a gente passou a unir forças. Hoje é um projeto próprio, um projeto solo da empresa. A gente não tem apoio de ninguém. Apesar de já termos buscado, e muitos falam que apoiam, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente faz de coração, traz para cá, e aí a gente encontra corações que veem sentido nisso que a gente está fazendo. Sim, então você, o Léo, Jorge Bernardo, Guilherme, que vai estar aqui, Luizão, que vai estar no final do evento, William, vários que vão estar aqui, todos compraram a ideia no sentido de, cara, isso é fenomenal. Você está levando conhecimento para quem realmente busca, para quem quer. Porque você tentar ensinar para quem não quer, também não adianta. Ah, eu quero te ensinar. O cara não quer aprender, não tem jeito. Eu tenho um compadre, aí um parêntese, é meu compadre, meu padrinho de casamento, um grande amigo de escola, meu amigo há 30 anos, e ele é professor de matemática. Dá aula para adolescente. E aí uma vez eu falei assim para ele, Marcelo, cara, deve ser horrível dar aula para adolescente. Ele falou, não é fácil. Não é fácil porque o adolescente ele é disperso, é muito desafiador. Eu falei, cara, como é que você consegue ensinar matemática, que normalmente é o bicho-papão do adolescente, né? Nem todos gostam de contas e tudo mais. Como é que você faz? Eu falei, Glaucio, é mole. Matemática você aprende pelo dedo. Você já ouviu isso? Aprende pelo dedo? Não. Falei, cara, não é possível. Agora. Traduz esse negócio para mim. Prática. Você tem que praticar. De tanto praticar, ela entra pelo dedo. Sim. Então você pratica. Você faz uma equação de segundo grau diversas vezes. Mas ele não sabe para que serve, ele vai aprender. Ele vai fazer sentido para ele. Vai fazer sentido. Mas enquanto ele não tiver aquela prática, enquanto ele não olhar e não conseguir desvendar aquilo dali, ele não vai aprender. Falei, cara, que magnífico isso. E aí eu levei isso. Vamos botar o grão que vai para o navio. O navio ele é assim. Ele não é cúbico, né? Você vai, o metro cúbico é fácil, mas ele é assim. Aí entra ali a limite derivada. A derivada, porque ele vai fazendo tudo em cara. Aí o cara sabe. E o capitão de fragata ele tem que saber, tá? Qual a carga dele, que carga que vai e quantidade que vai, dependendo da carga. Porque hoje é grão, depois é açúcar, depois não sei o quê. Cara. Vou dar uma pausa aqui, galera. O seguinte, difusor ar-condicionado. Estou falando aqui da sede da Difusor. No Rio de Janeiro, a gente está com o professor Luciano Castro, instrutor da Midea Carrier. Eu acho que eu posso falar, não tem nada demais. Ele é um convidado, um amigo querido. Veio aqui, aceitou o nosso projeto de fazer uma pequena palestra, um pequeno bate-papo para um grupo de colegas, clientes, parceiros da loja. A gente, então, está muito agradecido e com isso a gente trouxe uma lembrancinha aqui para ele, que eu faço questão de entregar. O copo que você está bebendo água é seu. É um presente, um copo térmico aí da Difusor. Aqui. E tem essa eco bag com mais alguns pequenos itens, umas lembrancinhas aqui da loja. Camisa. Uma camisa aí da Difusor. E eu sei que, infelizmente, você não pôde ir no evento que a gente fez ano passado, então é uma camisa do evento. Eu estava olhando a camisa dele, eu falei assim, eu quero a camisa dessa. Olha isso, isso aqui, ó, poder do pensamento positivo. E eu vou dar aula com ela. Pô, muito legal. Ainda tem umas pequenas lembrancinhas. Também temos aqui um template da Armacel, tá? Que é para você aí fazer de forma correta o corte do isolamento térmico elastomérico. Inclusive, eu preciso fazer até um treinamento desse. Aí, ó, muito legal. Já tá com o template aí na mão. Caramba, olha que legal. Eu vejo isso aqui na internet, cara, de verdade. É só um mimo, tá, mestre? É só um mimozinho, uma lembrança pequena aí para agradecer a sua vinda aqui. Gente,
Régua. Pô, tem mais, cara. Olha isso. Bloquinho de anotação. Obrigado. Anota tudo. Cara, anota aquele caloteiro que tá devendo, coloca aí no caderninho. É que também. Eu falo, cara. Para mim já é um presente estar aqui, né? A gente conversou antes ali, eu te falei da minha história. É algo que me ajuda muito. Dar aula, ser instrutor, eu tenho amor por isso. Né? Faz parte do meu perfil comportamental. Eu preciso falar. Eu sou um cara que falo demais, eu falo muito. Mas eu não quero falar só jogando palavras fora. Eu quero falar coisas que talvez eu possa ajudar pessoas. E esse projeto, gente, é tão maneiro. Né? Eu estava conversando com o Glaucio. Olha a criatividade e a inteligência dele, do Glaucio. Eu aproveito a parte que é o inverno, né? Que a gente não tem um inverno no Rio, mas de que a galera dá uma desacelerada. Então, os técnicos ficam um pouco mais ociosos, os clientes da loja eles vêm para cá. A gente faz com amor e com carinho. E todo mundo se beneficia. O técnico sai daqui com um pouquinho mais de conhecimento, né? E por que isso é importante para o Glaucio? O Glaucio aqui na loja dele, ele vende material, ele vende ferramenta. Só um exemplo, eu imagino aqui hipotético, não sei nem se isso acontece ou não, se me corrigir se eu estiver errado. Ele comprou uma bomba de vácuo, o técnico comprou uma bomba de vácuo, comprou um vacômetro. Hoje a gente falou de bomba de vácuo, de vacômetro. Aí ele saiu daqui e foi fazer um vácuo no sistema dele, mas ele não sabe usar o vacômetro. Aí chega aqui e fala que está com defeito, troca. Ou seja, às vezes no bate-papo técnico aqui, que a gente falou de vacômetro, estabilizar o vácuo, esperar e tudo, como é que testa um vacômetro? A gente falou sobre isso aqui, liga a bomba, coloca direto, vê se está descendo rápido o vácuo. Aí você está testando a bomba, você está testando o vácuo. E os caras, pô, sério, pô, é assim que faz. Porque na correria do dia a dia, às vezes eles não têm a criatividade de pensar em fazer isso. Então, olha que legal. Isso é bom para mim, né? É bom para difusor e é bom para os caras. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É mais comum do que parece, Luciano. Com frequência que a gente vende bomba de vácuo, vende vacômetro, e a gente tem um cliente que chega aqui na loja, o vacômetro está com defeito. Mas por que está com defeito? Não, porque ele não está estabilizando. Falei, como? Não, o vacômetro não está estabilizando. Vamos lá, vamos sentar aqui para conversar. Você sabe que vacômetro não estabiliza, né? Mas como não? Eu vi no vídeo de fulano que o... Por alguns instantes. Que estabiliza. Falei, cara, olha só, o que estabiliza é seu sistema, ele só faz a medição. Se seu sistema não está em condições de dar estabilidade, ele só está medindo o trabalho que você fez. Aí ele para. Caramba, né? Que é isso mesmo? Porque ele é uma ferramenta. Ele é fora. O que tem que estar estabilizado realmente? Aí a gente vai e cutuca mais um pouquinho. Você tem foto do que você fez? Aí você vê, falta uma válvula, um registro para você poder isolar o sistema, coloca às vezes de maneira errada, monta de maneira errada, usa mangueira de má qualidade. Isso. E aí a coisa, você vai, é uma sequência de coisas. Ou então quando o cara vai no balcão, você dá aula. Eu falei, não, gente, o nosso objetivo não é no balcão da aula, tá? Não é. E eu falo isso com todo mundo que está ali no balcão. Alguns têm mais conhecimento, outros têm menos. Pô, mas como é que a gente faz? A gente dá o caminho para você aprender, porque aqui a gente não dá tempo. Não dá tempo. Mas, em compensação, a gente tem esses eventos, eventualmente, que a gente traz o profissional para cá para ajudar. E eles têm que aproveitar esse momento, né? Sim, sim. E isso que eu estou dizendo. Hoje eu falei de vácuo, falei de vacômetro. Daqui a 15 dias vai ter outro evento, vai ser sobre câmara frigorífica, mas ele vai ter que falar de quê também? Vacômetro. É isso aí. E vai entrando. Cara, então assim, eu tô muito feliz de estar aqui participando, cara. Até a próxima. Acabou não. Não acabou não, que tem mais uma pergunta. E vamos ter a próxima, né? Vai precisar, né? Vamos ter a próxima. O público pediu, todo mundo que fez a inscrição ficou alvoroçado. Acabou em menos de uma semana. Acho que foram uns 4 ou 5 dias, se eu não estou enganado, acabaram as inscrições. E aí, no caminho, o que a gente foi obrigado a fazer? A gente antecipou a ligação para as pessoas para ver, olha só, você fez a inscrição, você realmente vai vir? Eu acho que não vai dar para vir, não. Então, muito obrigado, valeu, eu estou abrindo a tua vaga. E isso aconteceu. E é bom, porque realmente acontece. Eu falei isso na hora que o evento começou. O pessoal faz a inscrição, caramba, eu quero ir, mas não tem o comprometimento. Não tem o comprometimento. Porque é muito fácil, né? Pô, cara, aí a gente mudou um pouquinho a estratégia, funcionou, graças a Deus, foi maravilhoso hoje. Perfeito. Sala lotada, e eu vi o pessoal interagindo, conversando, e o que mais gratificante pra gente é isso. Bem, eu vou para a pergunta final para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que hoje é sábado, depois de uma semana de luta. Não, vou para a relação. Ainda vai para a relação? Vou para a relação. Caramba, projeto novo, meu. Então, vamos lá para a gente encerrar aí esse bate-papo. Projetos de futuro. Luciano, eu sei que você tem alguns projetos de futuro e, se for possível, compartilhar com a gente
Como é que aí, a nível de estudo, você falou que está pretendendo ainda complementar mais uma engenharia, mas eu sei que tem alguns projetos. Pode abrir para a gente esses projetos? Será que tem alguma coisa que vale a pena deixar assim uma interrogação, mas informar mais um pouquinho? Eu vou abrir porque merece. Ainda, eu acho que nem entrou no forno ainda, está a caminho do forno. Inclusive é por isso que quando eu sair daqui eu vou para a relação que eu falo, que é para esse projeto. Como você sabe, eu sou de São Gonçalo, né? E esse ano eu estou montando um curso. Tá? Eu vou começar com um curso que vai iniciar com instalação de split, que é um curso para a galera que quer começar na climatização, na refrigeração. Eu vou fazer. E para o ano que vem, eu pretendo estar no meu radar, né? O curso de split deve começar agora no meio do ano, para final do ano, e para o ano que vem eu quero ver se eu consigo colocar um curso de VRF e splitão. Legal. Tá? Então, assim, o que tá ainda vai entrar pro forno, a gente vai depois fazer as divulgações, eu vou vir aqui na nossa loja, vou trazer uns panfletos, vou deixar, porque às vezes a galera passa aqui, mas às vezes é de lá e tal. Sim. E você tem um espaço lá aberto também, a gente vai botar lá o teu banner, vai botar lá, porque às vezes a galera mora lá, mas vem fazer muito serviço aqui. Sim. Ah, Luciano, então isso é a parceria e vai ser bom para ele, por causa aí que a gente pensa logo em dinheiro, grana. Não. É o amor, é a qualidade, é o aluno ir lá fazer, ele ir pro mercado e falar, eu sei fazer porque eu aprendi a segurar a furadeira, eu aprendi qual bucha que eu uso, eu aprendi qual bucha que eu vou usar no concreto, qual bucha que eu vou usar no tijolo, qual bucha que eu vou usar no gesso, tudo isso eu vou colocar no curso. Eu quero que o aluno saia de lá sabendo fazer, tendo vontade de fazer e não ter medo. Não é fazer um curso e não ter medo da prática, né? E o que acontece? É por isso que eu falo. E eu quero que esse aluno, se ele for vir para o Rio fazer uma instalação, ele tenha conhecimento que existe uma loja. Ele às vezes está fazendo uma instalação aqui em Nova Iguaçu. Caramba, onde que eu vou comprar isso aqui? Eu falei, cara, vai lá no Glaucio. Ele sabe. Porque a gente começa a perceber, Glaucio, que a gente faz o quê? Conexões. Verdade. O que faz tudo ficar sempre aceso é a conexão. Quer ver uma coisa interessante? É a internet. A gente consegue desligar a internet? Não consegue. Eu posso desligar meu aparelho, o seu. A internet não se desliga. Por que ela não se desliga? Porque as pessoas estão conectadas. Para eu desligar a internet, a gente tem que desconectar todo mundo. E sempre vai ter alguém conectado. Ou seja, aonde houver alguém conectado, vai ter luz. Por isso que é importante a gente se conectar. Então essa é uma surpresa, vamos dizer assim, que eu estou aqui em primeira mão, tá? Primeira vez que estou colocando. Feliz por estar falando disso aqui. E vai vir aí, cara. A gente vai ter muito trabalho. Legal. Eu fico feliz demais de ver esse projeto, conhecendo um pouco, que a gente só se conheceu pessoalmente agora, mas eu venho te acompanhando e os teus vídeos têm sido referência de aprendizado para alguns colegas que são teimosos, que às vezes não acreditam no que a gente está falando. É que pode você falar dessa maneira, não é assim. Eu falei, não sou eu que estou falando, não, é o mercado. Olha aqui um vídeo de um colega, outro colega, outro colega. É isso aí. E você vai ver que eu não estou falando besteira. Mas eu tenho 30 anos, eu nunca vi isso. Poxa, eu lamento que durante esses 30 anos ninguém tenha tido a paciência de te explicar dessa forma. Mas eu quero te orientar para o caminho certo. Aí eu mando vídeo seu, eu mando vídeo do Léo, eu mando... Cara, e aí vai. Tem um monte por aí que a gente está desmistificando o mercado e aonde a gente falou no início. Trazer a teoria para trabalhar em conjunto com a prática. E aí a gente tem outros colegas que também eu dou o apoio para eles no sentido de que não só a teoria, mas a regulamentação. É o técnico caminhar para ser técnico e não mais para ser o mecânico, né? O cara só da prática. É ele fazer o curso técnico, ele ter o seu registro profissional, ele dar a evidente e a regular garantia do seu trabalho, porque ele é um técnico formado, ele tem lá o número dele lá no conselho de técnicos ou no conselho de engenharia. Isso vai fazer com que o mercado crie um aperfeiçoamento, um melhoramento natural. Todos vão se sentir atraídos em melhorar a cada dia o seu conhecimento, a sua prática, o desenvolvimento. Muitos sabem fazer e não sabem precificar. E aí a gente tem tudo é uma rede, né? Tudo é uma rede, é o que eu falo. Vai se ajudando para ter o quê? No final, o cliente final que receber esse trabalho, ele não recebe só o trabalho do instalador. Ele recebe o trabalho do instalador,
da loja, do fabricante. Então, tudo isso que a gente faz, quem se dar bem é o cliente final. Olha a preocupação nossa, talvez com clientes que nem saibam. Mas toda essa estrutura, toda essa forma da gente introduzir a teoria, e está cada vez mais, como a tecnologia está subindo muito, a gente teve um boom muito do ar de janela para o split. Que o ar de janela tinha o eletrônico, a plaquinha já era uma coisa assim, isso aqui é eletrônico, não é comigo. Aí veio o split, muita gente já ficou, que foi um divisor. Aí depois do split veio o inverter. Aí a galera foi ficando. E não tem mistério. É estudar. Agora é parar de estudar. Aí entra a teoria. Não tem para onde correr. Mas esses trabalhos a gente percebe que o mercado já melhorou muito. Antigamente a gente via o cara de chinelo, bermuda, com um carrinho de feira, né? Carregando. Bolsa plástica, né? Bolsa plástica. De mercado. Tudo. Carregando lá botijãozinho, caramba. E até para ar-condicionado de janela também. Sim. E hoje você já vê as pessoas procurando as ferramentas melhores que tem. Eles têm prazer em comprar essa ferramenta que eu comprei da marca tal, ela é maravilhosa. Não, eu vou lá na loja lá do Glaucio porque chegou uma ferramenta lá que eu quero, eu tô de olho. Ele vem, então você percebe isso. E é aquele cara que é pequeno. Trabalha ele um ajudante. É isso aí. Por que isso? Porque você percebe que ele está tendo... Conforme ele vai adquirindo conhecimento, ele quer melhorar. É isso aí. Isso é importante. Ele vai se profissionalizando. Luciano, suas redes sociais, fala pra gente aí. Vamos lá. YouTube, Luciano Castro Instrutor. Instagram, LC Luciano Castro. E Facebook, Luciano Carvalho de Castro. No TikTok eu entrei pouco tempo, é muita coisa, né? Tempo interagir. Eu acho que tá LC Luciano Castro também, que eu coloquei parecido com o Instagram, para ficar bem, bem próximo. Mas apesar da gente estar falando agora, isso vai rodar ao longo do vídeo, tá, galera? Tá ótimo. E a gente gosta de divulgar, não só o nosso, claro, a gente está aqui no nosso canal da Difusor, mas dos nossos convidados, dos nossos amigos. Para quê? Cara, não é a gente que detém o conhecimento. A gente está trazendo alguém que está detendo o conhecimento, está vindo para cá para distribuir, para transbordar conhecimento para quem estiver disposto a aprender. Né? Não adianta você, como eu falei, ensinar para quem não quer aprender. Se você quer aprender, está aí o conhecimento. Luciano, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por estar aqui com a gente, fazer parte desse projeto, acreditar que realmente é ensinando que você consegue melhorar o mercado, ceder o seu tempo de estar aqui conosco, é uma gratidão para a gente realmente muito grande. Tá, eu que agradeço, e essa é uma frase que eu sempre falo no final dos meus vídeos, né? Gratidão é o que eu sinto, porque realmente sou grato pela vida, pelo que eu sei, pelo que eu tenho, pelo que eu fui aprendendo, e principalmente, por exemplo, por uma oportunidade como essa de estar aqui. Gratidão é toda minha. Show de bola, irmão. Obrigado, tamo junto. Galera, valeu, galera. Você que gostou desse vídeo, acompanhou até aqui, não deixa de seguir o Luciano nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, agora no TikTok chegando, vai ter muita coisa ainda. A Difusor também está em todas as redes sociais. Tem o nosso site, o WhatsApp funcionando no horário comercial e o site 24 horas por dia. Não deixa de comentar aí o que você achou desse vídeo, que temas a mais você quer ver aqui na Loja Difusor, nos vídeos que a gente produz. Quer fazer contato com a gente, deixa o seu comentário aqui nesse mesmo vídeo ou no nosso WhatsApp. Espero realmente que você tenha gostado e que não tiver gostado, fala com a gente também. Gostou ou não gostou e o que mais você quer ver. Forte abraço e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.